Mesmo diante da certeza de que não vai ter como dar um golpe, o Bolsonaro ainda está na maluquice dele e vai continuar nessa neura até o fim. Ele está dando sinais de que ainda espera um golpe. Olha, é uma piada, tá? Porque a gente tem que dar risada da maluquice desse homem. Já está tudo certo para o novo governo começar. O Bolsonaro não tem apoio de ninguém nessa maluquice dele. Ele olha para um lado, olha para o outro, só vê o gado mesmo apoiando. Esses ainda vão continuar nessa neura também, junto com o Bolsonaro. Eles compartilham do mesmo pensamento aloprado. Mas no mundo real, na Terra, não no Brasil paralelo, aqui no Brasil real, não tem a mínima chance. Ele tenta, através dessa história de golpe, manter o gado engajado, porque ele está vendo que esse engajamento está caindo. As redes sociais bolsonaristas estão perdendo seguidores. O fim do bolsonarismo está chegando. Bolsonaro perdeu milhões de seguidores desde a derrota na eleição. Vem perdendo engajamento, vem perdendo adesão. Aquilo que eles conseguiam com grande facilidade até o período da campanha já não acontece mais. Os grupos estão perdendo integrantes. A coisa está desmoronando e o Bolsonaro tenta de todo jeito manter o gado unido nesse momento de derrota, nesse momento em que o bolsonarismo está se esfacelando. E aí vem com essa história de que ainda acredita num golpe. Fala sério. Aliados do presidente Jair Bolsonaro afirmam que o chefe do executivo teria dado 3 sinais para manter a expectativa de ruptura institucional, segundo informações do colunista Paulo Capelli, do Metrópolis. O primeiro sinal seria não ter reconhecido publicamente a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições. O segundo seria o ex-capitão ter dito a manifestantes bolsonaristas que quem decide para onde vão as Forças Armadas são eles. Já o terceiro foi a publicação no Diário Oficial de portaria normativa que dá a órgão do Ministério da Defesa atribuição para fixar a interpretação da Constituição Federal. Essa aqui é nova, hein, pessoal? É a última cartada furada do Bolsonaro. Ele lançou essa portaria dizendo que é para a Constituição ser interpretada pelo Ministério da Defesa. O quê? Isso não faz nenhum sentido. Quem interpreta a Constituição, sabe quem é? STF. Qualquer divergência, qualquer dúvida, qualquer questionamento em relação à Constituição Federal, só existe uma entidade, um poder, uma instituição que pode analisar: Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição define. É que o Bolsonaro nunca leu a Constituição, nunca teve uma aula de direito constitucional na vida. Acho que deveria ter nas escolas aula de direito constitucional, deveria fazer parte do currículo básico dos nossos jovens, porque é uma informação muito importante. Ajudaria até a evitar essas maluquices de ficar falando em artigo 142, de ficar nessas neuras bolsonaristas, porque isso é ignorância, falta de conhecimento. Só quem interpreta a Constituição é o STF, é quem pode tirar qualquer tipo de dúvida. Ministério da Defesa não tem essa atribuição. Isso simplesmente não existe. É mais uma maluquice do Bolsonaro, só mesmo para passar vergonha. É o que ele vai conseguir com isso. Nada de prático, só mesmo passar vergonha de novo. Para aliados do mandatário, a oficialização agora na defesa buscaria tentativa de respaldo jurídico caso ele recorra ao artigo 142 para acionar as Forças Armadas. Mas eu queria que o Bolsonaro fizesse isso. Eu queria mesmo que ele chegasse e fizesse igual o ex-presidente do Peru. Convocasse Rede Nacional de Rádio e Televisão e falasse: estou acionando o artigo 142, estou fechando o Congresso e o STF, a partir de agora eu tenho o poder supremo aqui no Brasil. Queria que ele fizesse isso. Seria preso imediatamente.
Será que ia demorar quantas horas? 2, 3 horas para ser preso ou seria preso ali depois do pronunciamento? Não sei, mas seria preso no mesmo dia. Teria o mesmo fim do ex-presidente do Peru. Tentou meter essa, de dar um golpe, de fechar Congresso, de assumir um regime de exceção e foi para o xadrez. Mas o Bolsonaro não tem coragem de fazer isso. É um bravateiro, loroteiro. Só sabe ficar colocando coisa na cabeça desses desmiolados, fanáticos bolsonaristas, mas não tem coragem nem de tentar fazer aquilo que ele fica falando que vai fazer. Não tem coragem porque é covarde. Eu falo, vai, Bolsonaro, aciona o tal artigo 142, que não tem nada a ver com o que você interpreta. O artigo 142, ele diz quais são as funções das Forças Armadas e diz que qualquer dos 3 poderes pode acionar essas forças para defender a democracia e não para dar golpe. É uma interpretação totalmente amalucada. Ninguém leva a sério. Não existe essa possibilidade de usar um artigo da Constituição para dar golpe numa Constituição que foi feita depois de um regime militar, depois de uma ditadura. Alguém acha mesmo que a nossa Constituição, depois de 20 anos de ditadura, viria com um dispositivo para dar poder supremo aos milicos? Tá de sacanagem, né? Por isso que eu digo, deveria ter aula de direito constitucional nas escolas e evitaria esse tipo de interpretação tosca da nossa Constituição. Aí vem o Bolsonaro e dá essa última cartada falando que o Ministério da Defesa agora pode interpretar a Constituição e mantém essa esperança de que ele vai acionar o artigo 142, que não serve para isso que ele está dizendo, sendo que ele não tem coragem de fazer nem o que ele diz que vai fazer. É só bravata. Duvido que Bolsonaro seria capaz de decretar um golpe no Brasil, porque ele sabe que seria preso e terminaria igual o presidente do Peru. Agora é ex-presidente, né? E preso, está na cadeia. É o destino do Bolsonaro. Seja por dar um golpe, seja por ser condenado nas dezenas de processos que ele vai ter que enfrentar a partir do ano que vem. Alguns simpatizantes do atual presidente avaliam que Bolsonaro tem mantido a expectativa de manifestantes sem nenhum tipo de resposta para corresponder os atos golpistas. É isso. Resumiu, ele está só tentando manter o engajamento do gado, mas não tem o que fazer para conseguir fazer com que esse gado continue ainda unido. A boiada vai se dispersar, já está se dispersando. Vai ocorrer uma grande desmobilização do bolsonarismo nos próximos meses. E se o governo Lula engrenar mesmo, já em 2023, a coisa começar a melhorar, se a economia começar a se desenvolver novamente, crescer, olha, é a receita final para acabar com o bolsonarismo. Vai ficar pequenininho. O governo Lula tendo sucesso, a gente vai conseguir sufocar essa extrema-direita. O sucesso do novo governo é crucial para que a extrema-direita aqui no Brasil perca força. Por isso que nós precisamos apoiar esse novo governo, estar aqui na luta para fazer com que Lula tenha força, tenha apoio para colocar em prática um grande governo que vai acabar com o bolsonarismo. O sucesso do governo Lula é a destruição para o bolsonarismo. Da mesma forma, o contrário. Se o governo Lula não conseguir ter sucesso, o bolsonarismo cresce. Então nós não podemos dar bobeira. Temos que ser uma grande base de apoio para o governo Lula, para que a gente consiga colocar contra a parede o bolsonarismo, sufocar esse movimento extremista e unir o Brasil novamente. Precisamos muito disso, pessoal.